Fala galera, começando mais um episódio do nosso canal Brains and Gains. Hoje um episódio um pouquinho diferente, já que estamos nos aproximando de vários campeonatos e eu vou ser o âncora para entrevistar nossos outros dois âncoras, Coach Boaz Henrique, Coach Lucas Taleb, e eu quero saber como estão os seus atletas e quais vão ser os próximos desafios. Vamos começar com você, Boaz. Qual que é o primeiro campeonato que você tem agora a partir de hoje? Qual que é o próximo atleta? Amanhã. Amanhã, né? Amanhã temos aí o terceiro e último dia do Arnold Classic Brasil. O João Vitor vai participar ali da categoria Men's Physique. Ele trabalha comigo faz uns anos já. Nessa preparação em específico, ele teve alguns problemas de hérnia na coluna. Então ele teve que fazer infiltração ali na parte torácica. Então boa parte da preparação treinou com dor. Você tem material para mostrar pro pessoal? Deixa eu... Mostra pro pessoal aí pra gente ir falando e vendo quem é. O João é aquele menino com uma cintura clavicular bem bonita, bem cheia, né? Isso. E vamos cintura mostrar também. Primeiro aqui a... Deixa eu tirar dessa página. Linha de cintura bem encaixadinha, né? Gomo em cima de gomo. Aqui é a parte da infiltração. Só que às vezes o pessoal, a gente fala e acha que é... Que é migué. Que é migué, né? Mas só de olhar, você pensa procedimento. Nossa a dor que deve ser essa agulhinha aí nas costas, né? Caralho. Aí esse daqui é o físico do João ontem. Faltando 2 dias. Qual a altura dele, Bo? Ele vai... Com certeza agora eu não vou lembrar. Não, né? a classe, mas qual a altura? Mas se eu não me engano é a C ou a D. C ou a D, Ele deve ter tipo 1,80, assim. Creio que é D ou E, então. D ou E? 1,80 é mais... É D ou E? D pra E. E... Volta lá, Bo, vamos ver como ele tá. Porque Pro Qualify Men's e até F. Ah, sim, porque daí redivide mais, né? Isso, são 6 categorias. Vamos lá. Linha de cintura, abdômen muito bonito, né? É legal de falar, o João ele é treinador também, então ele que monta o próprio treino dele, né? E desde os primeiros campeonatos desse ano que a gente viu que mudou ali um pouquinho a tendência do padrão a ser um pouquinho mais fino, a gente veio trabalhando pensando nesse ponto, né? E acredito que conseguiu trazer um equilíbrio assim que não tá nem sobrando nem faltando. Você não quis deixar ele muito grande? Não quis deixar ele nem muito cheio e nem pequenininho, porque a gente não tem ideia de como que é o padrão. Então tentar buscar essa harmonia de, né, condicionar com um certo volume para a musculatura tá ali viva, empurrar a pele, mas sem estar super cheio, né? Igual tava aqueles padrões ali do Pro que vinham vindo com, tipo, Muscle Builder, assim, Muscle Builder, né? Uhum. Então, mas também, assim, dá muita dó de sacrificar a massa muscular, né? E surrar, né? Só pra agradar um padrão que às vezes você chega lá e não é no dia. E você precisou sugar muito ele precisou sofrer nessa preparação, Bas? O que você pode falar aí? Ele tem um metabolismo bem acelerado, posso até mostrar a dieta dele aqui pra vocês. Tipo, até o final ele tava assim 300 gramas de carbo por dia, assim. Na última semana que eu puxei um pouquinho mais, realmente pra depletar, tá? Você tem a dieta dele aí? Tenho. Pra mostrar pro pessoal? Será que ele... E aí, Lucas, você acha que a dieta do Boaz ele vai estar sofrendo na reta final ou não vai estar? O que você acha? Você tá comendo doce de leite. Doce de leite não, porque assim, como ele é personal e fica o dia inteiro trabalhando, ele faz poucas refeições. Ah, porque ele tem um giro do dia diferente. Giro do dia bem grande. Expande mais, Bo. Então, assim, ele faz dois shakes, basicamente shake, né, de whey de manhã e 2 sólidas à noite. Então, esse daqui foi o mais baixo que ele ficou aqui agora no final, ó. Tá 320 gramas de carbo no dia. Tá, então aqui no café ainda tem shake com maisena, fruta, tem 4 fatias de pão, queijo e presunto. Vocês podem ver que na dieta antes dessa ainda tinha mel, né? Eu intratreino com carbo. Aí aqui no... A da manhã você puxava uma insulininha ali? Aqui tinha um pouquinho de insulina na... Aqui tava com o carbo mais alto, né? Aí dava pra colocar. Aí aqui no pós, uma panqueca, né? Clara de ovo com ovo, whey, fruta, aveia. E dei as 2 últimas, 200 de arroz, 220 de carne, 200 de arroz, 220 de frango. Todas com carbo e bastante, Todas né? com carbo e pra dar aquele condicionamento praticamente que ele tava ali. Claro que aqui agora no final, na finalização, né, pensando no condicionamento de palco, né, daí eu tive que puxar um pouquinho mais. Mesmo assim, acho que ele ficou ainda com umas 600 gramas de batata no dia, tá? Mas daí eu fiz todas as refeições sólidas aí, tirei os shakes.
E daí fazendo aquela estratégia de, os dias de carbo mais baixo, deixar o sal mais alto, né? Tá. Água alta para ele manter Ficar cheio. um mínimo de pump, né? Mas com o glicogênio E baixo. você falou batata, você escolheu batata porque ele tava com arroz ou mandioca? Eu escolhi batata por causa do volume. Que daí como ia ficar só comida, se fosse tipo 100 gramas de mandioca, É muito pouquinho, é pouquinho, né? 150. E a batata dá um volume Um maior. volume maior. E eu testei até com ele, que eu gosto de usar a batata na finalização pelo fato de você conseguir fazer assada, ter zero água e você conseguir controlar 100%. Zerar toda a né? água do alimento. O né? arroz, dependendo do nível que a pessoa cozinha ali, às vezes tem um pouquinho mais, um pouquinho menos de água, então tem essa margem. Uhum. Eu gosto bastante da batata, mas inclusive, como ele não come sempre batata, na parte que tava pouca batata, a digestão ainda ficou boa. A partir do momento que entrou o carbono, pro primeiro dia já sofreu um pouquinho. Ele relatou, sentiu? Ele relatou, ficou com um pouquinho de estufamento, um pouquinho mais de gases. Mesmo sendo um carboidrato super fácil de digestão, como não tá sempre na rotina dele, não é fácil de lidar. Sobe um pouquinho Tá. ali, Bo. Vamos ver o que o atleta tá usando ali. Vitamina 3, Teumi, Isetimib, Citalopram. É legal falar do Citalopram, né, que a gente até tinha comentado do podcast com o Dr. Sérgio, a parte psicológica. Né? E aí? O João, ele não usa trembolona na preparação, porque ele tem já histórico de ficar muito ansioso, de ficar, de se irritar fácil. E assim, você pensa com um cara que trabalha com o público 100% do tempo do dia dele, né? Se ele não consegue controlar isso, ele tem que estar simpático, né? O personal tem que ser simpático. Não, e pra vida no geral, Sim, né? Ninguém merece ficar ansioso, Sim. né? E a trema atrapalha bastante. Então, assim, a gente colocou nas 2 últimas semanas um pouquinho só para ver aquela densidade de textura de pele. O atleta optou em usar a tremo na reta final, ele quis fazer. Exatamente. Né? Ele colocou ali nas 2 semanas e assim, ainda falei, cara, veja se realmente não vai atrapalhar a questão de sono, né? Se não vai te deixar atrapalhar a rotina, né? Finalizar. Mas ele falou que quando é pouquinho tempo assim, ele suporta e você vai percebeu que tranquilo. após ele fazer essa escolha hormonal, você percebeu que realmente deu uma diferença no físico? Conseguiu perceber tão rápido? Cara, Ou porque foi um contexto de finalização que já ia mudar tudo muito rápido? É que sim, é diferente você começar a preparação já com trembolona e você fazer a preparação toda já sabendo que não vai ter. Entendi. Sabe? Você conduz diferente. Você conduz diferente. Você apertou muito antes daí? Não, porque assim, igual você viu, essa aqui foi a última Pois dieta que ele ele não fez. chegou a sofrer, né? Até porque, assim, como ele trabalha comigo faz anos, o metabolismo dele tá otimizado já. Aham, Então, o off dele é 600, 700 gramas de carbo no dia. aham. Então, ele vem... pouca manipulação ali já responde bem. E ele, Tá. durante a parte de off e tudo, ele costuma comer sempre o mesmo cardápio, Bo? Você não fez grandes alterações? A escolha dos alimentos praticamente é a mesma, mas as quantidades mudam bastante. Não, mas digo, a manutenção dos alimentos. Ele, por causa da rotina dele, basicamente os alimentos são sempre os mesmos. Sim, aqui no off tinha batata palha, farofa, suco. Ele chegou a fazer né? um pouco mais sim, flexível. Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deve ser aqui no... E o DG Plus ali nas últimas refeições, foi só nessa parte final mesmo? Ou ele tem... Aqui, acertei, enchi uma dieta de off aqui, ó. Achou? Achei. Quantas quilocalorias ele tava? 4.800, não, quase 5 Quase 5 mil. Aham. 755 gramas de carbo. Então aqui, igual eu falei, ó. Arroz, aqui ele ainda nem tava com farofa, não, batata palha aqui nada debaixo. Mas suco de uva, fruta, Aham. né, aqui Essa é 70 de maisena, cookies. Esse era um pré-treino? fruta. O que era essa? Essa daqui era E pré-treino. ele fazia 5 refeições. Ele fazia 5 Aqui mais o ele faz- pré-treino. O Não, intratreino. E Boaz, o que é aquelas manipulações que o atleta utiliza ali no Pept, ginkgo biloba e bacoba manieri? Cara, esse daqui é pra foco e concentração. Foco? Pra parte de cognição ali. De manhã ele sentia Porque assim, quando em off, normalmente o pessoal, pra essa parte, só coloca cafeína e resolve pra maioria das pessoas. ele ficava sonolento? O que ele relatou? É questão de disposição mental mesmo, né? Porque o off te deixa mais sonolento, é Sim. muita insulina, né? Insulina tem relação com direta com com melatonina e sono, né? E se colocar um estimulante, o cara perde apetite. Né? Se colocar cafeína, se colocar manhã alguma coisa ali que vai Acelera, mas ele acelerar, perde o apetite. ele perde o apetite.
né? E assim, você não quer acelerar teu metabolismo no off. Você quer que ele fique Você quer que ele fique mais mediano ali, otimizado, mas o peso só que suba. não muito acelerado, porque senão você tem que comer mais. Que o peso não sobe, né? Né? Então, Esse é tipo um neurobuster ali que... é um neurobuster. É, legal. Eu vi ali no PET, é raro a gente ver prescrição no PET. E vamos ver ali pra baixo. NAC, Ubiquinol, Teumi e Ezetimibe. Aí já é pra esse aqui é perfilipídico a contenção de danos básicos, Aham. né? Parte aqui de colesterol, do Ezetimiba, o Tamisertano para pressão, o Ubiquinol cardiovascular, o NAC antioxidante, né, geral, mas principalmente para parte de proteção hepática, e a glifagem para proteção ali, melhora da resistência à insulina, né? Resistência, né? Uhum. Muito legal. Vamos ver de novo o físico dele, Bo. Deixa eu colocar mais. Ele mandou foto ou só vídeo pra você, Bo? Ele me manda mais vídeo mesmo, cara. Você não chegou a comentar o peso que ele tá, Bo? Deixa eu olhar na conversa aqui. Eu acho que é 90, cara. 90 tá bom? 91. 1,80 m, pesado. Ele tem perna? Cara, ele competiu na Classic já. Já competiu Só na que ele Classic? tem problema no joelho. Ele não consegue O treinar. joelho não... Eu não sei exatamente qual. Agora eu não lembro de cabeça se é cromosomalácia, se é Mas uma desgaste. impactação Ele ali tem que- ali, o treino de perna dele fica comprometido. mais Ele gosta, limitado. Uhum. ele tem perna, mas pro nível competitivo ele tem que puxar demais no nível que ele não consegue. Daí, sabe? Entendi. Ontem ele tava com 91,900, cara. 91,900. Uhum. E se tudo der certo, o João vai fazer esse campeonato. E aí, quais são os planos aí, Bo? Ele só tá pensando nesse agora? Cara, a princípio nesse por primeiro pra ver como é que vai ficar. Esse daqui é um vídeo... Não, mas olha, esse aí ele Tá tá bem melhor. Tá um né? pouco mais cheio, Tá né? melhor por causa da luz também. A luz, é uma luz uma luz É uma natural, luz né? natural e outra uma luz que tava com sombra, né? Uma luz branca. Aham. Aqui dá pra ver o potencial de a detalhe condição tá dele, bem né? melhor. É um dia antes esse aí, Bo? Eu acho que é no mesmo dia, só que de mais cedo, Ah, no mesmo dia mais cedo. né? Aqui ele tava até mais Mas cheio. as costas não estão tão cheias igual de noite. Exatamente. E você Ele vê, tá mais detalhado só- de frente. Só Ele por tá causa... mais detalhado. Por conta da luz, dá a impressão que ele tá mais cheio aqui. Só que aqui ele tá mais cheio. Tá mais cheio. Pra ver que ele tá mais denso, relaxado. Então, galera, aqui, ó. essa é uma questão, uma das opções de vida que eu nunca quis me meter a ser coach, é esse nível de percepção que os coaches têm, que é incrível, assim, eu falo com os meninos, eles olham e falam, tá flat, tá cheio, tá retido, duas fotos que estão idênticas, aqui tá bom, aqui tá ruim, é uma percepção muito, da expertise, né, da prática, né, que é muito, muito difícil de ter, cara. Eu falei isso em 2 vídeos já que a gente pôs no canal, acho que um vai sair ainda, que a luz é muito importante, entendeu? Tipo assim, essa luz não tá legal, por exemplo, e os atletas não sabem escolher a luz, tipo assim, Não. você tem que ficar atrás da luz, a maioria quer ficar embaixo da luz, fica totalmente escuro. Tipo, E tá aí. aí ele prejudica muito a análise Prejudica de vocês, muito, né? Tipo assim, Muito, mas tá muito bom, João. Vamos torcer pra dar tudo certo amanhã, sim, Bo. vamos torcer. E vamos torcer pra que ele pegue de frente o Renan. Eu acho que não é da mesma altura, né? Não, Só se pega for de no frente ao overall. overall. Overall, É, né? porque o legal do overall é que todo mundo vai feliz, né? Claro que fica triste por ser um Pro Qualifier, né? Mas tá todo mundo feliz, né? Todo mundo mostrou o trampo. Ó, Só esse que... daqui é de hoje de manhã. Já tá com as costas um pouquinho mais condicionado. Um pouquinho menos cheio, porque tava mais desidratado da noite, né? Aham. Mas saindo aqui do podcast, eu vou ali ver ele pra fazer os fazer esse últimos ajuste final. ajustes ali pra ver o que vai E mudar. a vida do João tava um pouquinho mais fácil nessa reta final do que a vida do Renan, né, Lucas? Sim. Conta aí um pouquinho aí como que tá o trabalho do Renan. Você consegue Cara, colocar ele aí? Consigo, né? No último podcast a gente citou ele, né? A gente deu o Pitoborri mais cheio, né? Que foi um feedback, que ele veio pequeno em Curitiba, então ele veio bem grande. Só que realmente ele tava fora da categoria, tava Over, né? muito grande. E eu falei isso no vídeo também, que a derrota ela é muito importante. Eu acho que você só consegue ser um campeão se você souber perder. E da equipe, eu acho que foi quem absorveu melhor a derrota fui eu. Eu peguei ele as fotos e falei pro Léo, realmente ele tava ruim, tipo assim, comparado a ele ano passado, tipo, tava bem pior. Mas mais completo, só que passou, ficou... Pra categoria tava Isso, pior. Entendeu? Era um físico melhor, se eu olhar o bodybuilding. Não, é um físico, um físico do outro. Pra mente física, a gente tava um pouquinho pior. Tava passando, né? Por erro, não te diria erro, né? Porque tava muito bom. Mas às vezes a gente tá vendo o físico sempre tá muito bom, a gente gosta do físico grande. Então ele tava muito grande, né? Tem as fotos antigas. E a gente
foi 20 dias, né? Então ele, eu sofri muito. Sofri muito porque ele tava comendo relativamente bem. E esses 20 dias a gente tirou tudo. Tirou trembolona, tirou GH, ficou só no... Tirou comida. Tirou treino. Tirou treino, o Léo baixou o treino dele. Então, pessoal, uma coisa que eu converso com o Lucas, né, Lucas? A gente tem uma grande dificuldade em escolher um padrão de atleta, né, Bo? Um perfil pessoal que você gosta de ver e o que é exigido na categoria. Se tem duas categorias que o nosso gosto pessoal influencia muito de maneira negativa, é Men's Physique e Wellness. Men's Physique e Wellness, por serem categorias fitness, né? São do fitness, influencia muito o que você acha belo, o que você acha bonito. E nós, tanto o Boaz como o Lucas e eu, nós gostamos de atletas... A gente gosta de músculo. Musculosos, cheios, full. O Lucas gosta de fazer detalhe, full. O Boaz gosta de fazer full. Tanto que são coaches conhecidos por entregar pele empurrando. Né? O músculo cheio. Empurrando a pele, cheio, bem carbado, bem redondo. E o feedback... E nós estávamos super empolgados com o físico do Renan, porque ele veio de um overall de Barueri. Ele poderia ter ganho Campinas, mas ali a gente viu que foi um critério de enquadramento de categoria. Da arbitragem, né? Mesmo. E a arbitragem falou pro Lucas, o Lucas recebeu muito melhor, né, Lucas? Falou, olha, tá incrível, mas passou. E vocês precisam atenuar ele, precisam reduzir ele. E aí vieram essas estratégias que não foram inéditas totalmente na nossa carreira, mas que são sempre arriscadas. Que depois a gente vai comentar um pouco, que é o trabalho, exatamente o trabalho que o Boas está fazendo com o Tadeu, que eu falo brincando, que é o trabalho de frangalizar o atleta, né? É deixar ele frango, é isso, porque passou. Só que é um trabalho, pessoal, que é muito mais tranquilo na parte do treinamento, mas muito mais complexo para vocês trabalharem. Porque se você acelera demais ele, depois não enche e ele vai parecer frango e flat, né? Então, fala um pouquinho aí das mudanças do físico dele. Na verdade, como eram 20 dias, eu gosto de trabalhar adiantado. Então, a primeira semana ele foi praticamente toda de carbo baixo, de 100 gramas de arroz e 30 de aveia. 2 horas de cardio a 2 horas e 20 de cardio, dependendo do dia. Ele treinava dia sim, dia não. Dia que ele não treinava, 2 horas e 20 de cardio. Então, ele nem falou comigo esses dias. Assim. Aí foi falar quando foi o dia de peito, ele deu um carbo alto. E nesse carbo alto a gente já fez alguns testes. A gente usou hambúrguer na primeira vez. Aí depois a gente não usou hambúrguer, tá usando só arroz, farinha de arroz e bolacha de arroz, tá usando só isso. Só que eu sabia que quando desidratasse, ele ia puxar muito, né? Já tá puxando sem desidratar. Então eu falei, cara, ele já tem a pele muito boa, ele já é muito denso, eu não vou desidratar. Vou fazer esse carbo como se fosse um dia de treino de peito. E, na verdade, desde quarta, eu acho, ele já tá comendo linear. Comeu carbo alto quarta, quinta eu baixei um pouquinho, que foi descanso. E ontem e hoje tá comendo base de 300 de arroz, 5 refeições. E você deixou a água dele relativamente alta, né? A água hoje ainda tá 3 a 4 litros, eu vou ver ele já. E em relação ao treinamento, pessoal, o feedback do árbitro central, né, o Celso, foi que as costas estavam muito de bodybuilder, né? E como que você faz para reduzir as costas? Consegue colocar aí, boa, a foto de costas dele? Como que você consegue reduzir umas costas que são densas, com carne, né? Muita carne. E a gente sabe hoje que, quando a gente fala hoje de literatura, um nono do volume de treino é o suficiente para manutenção, para naturais, né? Para um hormonizado... É menos que um nono, menos porque que um tem nono, um monte de fator anticatabólico. Só que eu também não posso deixar de dar o estímulo, porque senão ela perde o detalhamento. Perde tônus, né? Perde densidade. Então a gente optou em fazer treinos dia sim, dia não. Só que ele só treinou costas 4 vezes em 20 dias, né? Foi 4 treinos e o resto foram peito e deltoide, né? Então foi só para eu poder dar um pouco de estrutura pro Lucas trabalhar para essa carne estar ali, para ela não ficar muito vazia, né? E é um desafio, né, Lucas? A gente resolveu... Só por curiosidade, ele não treina perna? A gente tirou os treinos de perna dessa fase, porque como ele estava com pouca comida e 2 horas aeróbico, eu fiquei com medo de sofrer demais o atleta, né? E o trabalho dele é manual também. E ele trabalha, muito bem lembrado. Ele mesmo disse que ele é funileiro, trabalha em pé, trabalha braçal, trabalha muito. E seria assim, na minha visão, um desgaste desnecessário, assim, sabe? Então ele treina a perna, ele gosta, treina pesado, mas uma das estratégias foi fazer dia sim, dia não, em um push-pull, só com 4 treinos de costas durante o período. E eu me impressionei muito. Quem tá vendo o Renan ao vivo disse que realmente ele virou um outro ser humano em 20 dias, né? Não, o rosto dele e o pescoço... Foi em torno de 6 quilos aí.
Na verdade, eu não tava... A gente, na verdade, pelo feedback, né, pela maneira que a gente não tava tão animado pro Arnold, porque ele é muito bom. Mas quando eu vi ele ontem, na liberação, eu falei, caramba, ele realmente mudou. Realmente tá outra pessoa. A cintura tá fina, a pose melhorou, a costa conseguiu vir mais suave, né? Tá num drive muito bom. Então, assim, eu tô muito confiante pra levar pelo menos a categoria amanhã. E overall é muito difícil, são 6, né? A gente vai estar brigando com certeza. Mas eu tô muito confiante com o físico que eu vi. E é isso. E você, Boas, que acompanhou o trabalho do Renan no Open Code, que tudo foi postado lá, né? O Lucas postou estratégias que o atleta fez farmacológicas, postou a estratégia nutricional que o Lucas passou, nós postamos os treinos. Você olhando ele, Bo, vendo, acompanhando agora por fotos, foi impactante ver a diferença de volume? Bastante. Até na fisionomia dele. O pescoço afinou. Né? O rosto ficou fino. Então, e que são características do Men's Physique. E você acha que enquadrou mais, Bo, olhando? Enquadrou assim? mais. Enquadrou mais. Assim, se você pensar que o padrão é o Diogo Montenegro, você olha o pescoço fino, o rosto fino, a cintura escapular larga e a cintura fininha. Claro que ele ainda tem um volume muscular um pouco considerável, né? Tipo, o ombro dele bem redondo, tem braço, tem antebraço, né? E ainda não é aquele, tipo, bem bonequinho... Não é o bonequinho slim, né? Mas ele nunca seria, Mas ele afinou muito, né? Foi bem legal. Bem legal de ver a transformação, assim, que é uma coisa super difícil de fazer, né, cara? E a gente vai mostrar que não só do coach fazer, mas do atleta executar. Executou, cara. E no começo ele realmente ficou abalado. Entrou o Dr. Sérgio e o Eu lembro Lucas, que você tinha contado que ele tinha até pensado em desistir, né? Aí o Lucas e o Dr. Sérgio conversaram muito com ele, que nós não podemos recuar na primeira barreira, porque, na verdade, com o feedback da arbitragem desse, que é uma arbitragem que foi muito honesta com a gente, né? Foi muito sincera e falou, olha, o atleta é muito incrível, mas não enquadra no que nós queremos. Se você falar para ele desistir agora, é para desistir do fisiculturismo, porque é um atleta que, pela estatura dele, ele só tem um caminho, que é a bodybuilding. E ele só tem um caminho que é 96 quilos, que é 212, no profissional. E pra você transformar o Renan, ele é muito bom. Mas pra ele transformar num bodybuilder, você diz em quantos anos? 2 anos? Mais, cara. 2 a 3 anos. A perna dele é proporcional com o superior? Não é tão grande. Não é boa, bonita, cortada. Bonita. Mas não volume. Mas pra um 212, eu acho que era 3 anos. É aposentar pro fisiculturismo. Então, a gente tem... Vocês às vezes têm que entender que a gente tenta essas estratégias pra quê? Pra manter o atleta fazendo o que ele gosta, que é competir. Né? Tem outro atleta que a gente vai mostrar... Que é o nosso atleta Tadeu, do profissional, que o Boas está passando exatamente pela mesma situação do Lucas. Só mostra o Léo rapidinho, que vai competir. Não, vou mostrar agora, vou mostrar. Qual que é o teu outro atleta? O Léo. O Léo Pinheiro? É, o Leonardo Pinheiro. O Men's Physique? É só pra passar. Leonardo Pinheiro, um físico um pouco mais slim, muito bom, né? Também é da altura... Será que o Léo Pinheiro não pega o João? Pode ser, pode pegar o João. Qual deles que é aqui, Lucas? Olha ali na tela, Lucas. Esse aqui? A gente tinha mostrado ele acho que no primeiro. Isso. Aqui já é um físico bem diferente estruturalmente, né? Porque ele é longilíneo, né? O braço mais comprido. Só que o legal dele é que mesmo ele sendo longilíneo, ele é arredondado. Bem redondinho, né? Porque na maioria das vezes, quando o cara é longilíneo, a musculatura é... Os membros são finos, não né? Não tem arredondamento. A última foto de baixo, a última é ele, uma mais atual. A última que eu te mandei. Ele passou. Último. Ai, essas últimas 4 aí. Agora, a atualização de agora, carbando já, ele incluiu bastante. Não, mudou muito, tá um boneco, cara. Então ele tá praticamente pronto. Naquele vídeo ele tava bem fullness de pump, de treino, né? Fofo ainda, né? Agora já tá hoje, né? Muito bom. Tá carbando já. Muito bom. Se a gente vai ter ali, entre o João e entre o Leonardo, um duelo de estruturas muito parecidas. Cintura fina e escapular bonitos, abdômen reto, abdominal marcado. Eu acho que fica cintura escapular. O Leonardo de frente e o João de costa. Talvez. Vai ficar pra talvez deixe que o árbitro sofra para decidir. Já no caso do Renan, a gente está falando de uma estrutura e de uma estatura completamente diversa, né? Sim. Então... Esse aí é o Júnior, que sobe semana que vem também. Semana que vem? E o do lado sobe em Recife. Esse aí, o Matheus, começou
trabalho de reta final também, pagou pra 20 dias. Olha como é uma estrutura já diferente, um abdômen Sobe mais... em Recife, sobe no Entre Tadeu. costelas e pubis, uma distância maior. E o peitoral um pouquinho mais curto. Os gominhos muito bonitos, mas é uma estrutura um pouco diferente em relação... mas muito bonito, muito Sim, agressivo, né? É estético, né? É um físico que lembra uma cintura, uma pose de frente mais do Ryan, vamos dizer? Um pouquinho mais quadrado de frente, mais apertadinho. E os meninos mais slimzinhos com o dorsal mais baixo, né? Mas pode parecer que não, mas esse menino, ele tem menos volume muscular, até que os outros a gente mostrou, mas ele tá mais parecido com o padrão que eles querem do que os outros. Sim, ele tá muito encaixadinho. Porque eles querem esse bonequinho, tipo, musculatura mais recente. Aparentemente, não é uma musculatura mais batida, com mais tempo de treino. Né? Não querem um cara surrado, né? E vamos falar de cara surrado, Boas? Bora. Falar de cara surrado é o Tadeu. Ele mesmo. Tadeu Veras. Trabalho muito parecido que o Boas tá atuando junto com o Tadeu e conosco aí, que o Lucas tá atuando comigo e com o Renan. Sim. Reduzir um atleta, deixar o atleta menos agressivo e... Eu tô bem curioso com as estratégias pra ver o resultado do palco, né? Depende as diferente. estratégias que ambos usaram são muito inéditas, né? Não ortodoxas, né? É que assim, se você for pensar... olhando o plano, sem olhar o atleta, sem olhar o contexto, parece que você tá querendo piorar o atleta. Piorar ele, de certa né? forma é isso, né? E é isso, né? Piorar o quê? Muscularidade. Que é diminuir a muscularidade, né? Porque, tipo, você pode ver que ele é um atleta incrível, né? Volume muscular em todas as partes, né? Só que precisa ser um pouco mais suave. Só que como que você suaviza um cara que já tem uma densidade gigantesca, né? No último campeonato, no primeiro campeonato que nós atuamos juntos, eu e o Boaz, o Tadeu teve um feedback, né, que ele estava incrível, mas muito grande, mesmo feedback do Renan, tudo encaixado, linha bonita, mas que passou do ponto. No segundo, nós já suavizamos bastante. Tanto que no primeiro ele ficou, acho que, numa das últimas colocações, mesmo estando com um dos físicos mais incríveis do palco, estava destoando muito dos outros atletas. E no segundo ele já pegou top 5, né? Na verdade, ele... o Tadeu ia para top 5, mas ele não voltou para as finais, né? Ele voltou atrasado. Mas ele estaria em top 5. Então, nós conseguimos colocar um atleta, que a gente fala brincando, né, galera? Do top último, né? Que é umas posições do final, né? Que nem contam, às vezes, né? Na súmula. Para colocar num top 5. Talvez hoje vocês achem, né? Desmerece um tipo de evolução, né? Mas pegar um atleta que não estava cotado para a primeira fila e colocar ele em primeira fila, e hoje eu falo assim, o nosso trabalho hoje é focado em colocar o Tadeu oficialmente entre o top 4 desse campeonato, que vai ser dia 12 de abril. Semana que vem. 12 de abril, tá? 7 dias. Então o Tadeu inicia a finalização a partir de domingo. O Boaz vai fazer essa finalização de acordo com o overall. Para vocês verem a diferença da dieta do Tadeu com a que eu acabei de mostrar do João, né? Tava super tranquila. A quantidade de carbo do Tadeu. A do João tava 320, a do Tadeu tá 95. Né? Nossa. Então ele tá, ele faz 3 refeições antes de treinar. A primeira é o mingau de aveia com 50 gramas de aveia e uma banana. Depois ele tem 2 refeições com 100 gramas de batata. E é isso que ele tem de carbo no dia. Boaz, eu faço questão de você, vou te mandar uma foto para você entender. Quando a gente fala que o Tadeu é muito superior em densidade, muscularidade, detalhes, né? Então a gente vai colocar o Tadeu do lado do Gil Batista, que é um atleta incrível da Men's, né? Que por sinal nesse campeonato acho que ficou em top 3, se eu não me engano, top 4. Ao lado do Tadeu. E aí vocês tirem as conclusões de vocês dentro do que vocês acham que é o fisiculturismo. Aqui a gente não tá para inventar padrões, né? Só falar o que a gente acha. A gente gosta de um atleta cheio. Foi aí, Bo? Foi. Esse aqui foi o que ele ficou em top último, né? Esse ele ficou em top último, galera. E assim... E o Gil Batista ficou em top 3. Terceiro, né? O Gil Batista tem minha cintura muito fina, um físico muito agradável. Ninguém aqui tá falando do Gil. A gente tá mostrando 2 atletas profissionais em um pro show. E o Gil é considerado um dos caras que tem as costas mais agressivas da Men's. E a gente vê que, com todo respeito, ficou soft. Ficou fofo.
ficou fofo ao lado do A Tadeu. diferença de densidade e condicionamento em si, né? Na verdade, se for ver bodybuild, o Tadeu tá melhor, né? Mas foi punido. Foi punido. Foi tá muito grande pra categoria. Então, o que a gente tá fazendo com o Tadeu? Suavizando ele, igual o Lucas tá fazendo com o Renan. A gente tá tentando colocar ele, tirar ele desse condicionamento, densidade extrema. Lembra até o Renan, a costa dele um pouquinho, né? Sim. Que assim, não é o que a arbitragem está pedindo, mas é o que tanto nós como os próprios atletas acham mais legal, né? O problema é que os próprios atletas falam, Gostam. eu não quero ficar menor. Eu não quero. Só que não adianta não querer ficar menor e querer ir bem no campeonato. São duas coisas diferentes. É. Né? Você tem que jogar o jogo. Se você tá querendo competir... No profissional? Né? Você tem que saber que você tem que enquadrar no critério se você quiser ir bem. Se você quiser competir só para competir, para apresentar cada vez uma versão melhor, aí você está sujeito a ficar na posição que... Né, você se sujeita a jogar um jogo fora das regras. Exatamente. Né? Só que o Tadeu falou, não, eu tô disposto a diminuir, né? Se for para ir bem, eu faço o que precisar. Eu faço o que é preciso. E ele tá fazendo. Tá sofrendo, né? Então a gente também reduziu o volume de treino, né? Reduziu bastante o volume de treino dele. E eu tenho esse trabalho em conjunto com os meninos, né? Do Tadeu, do Renan. E falando dos nossos próximos atletas com campeonatos mais recentes, meninos, eu vou ter agora a Manu Lobo competindo no Pittsburgh. E vou ter ela competindo no New York Pro, estreando na Figure Pro. E eu gostaria muito se você pudesse mostrar o vídeo da Manu, que é uma atleta absurda, tá? Em trabalho em conjunto com o Rick Cardoso, né? E a Manu da esquerda com a Manu da direita, quando ela profissionalizou, a Manu da esquerda agora. Aponte ali o glúteo dela ali, a diferença de glúteo posterior de coxa é uma coisa absurda, né? Vamos ver na foto da direita, no perfil esquerdo. Aqui a gente vê bastante ali posterior, quadríceps, linha de cintura, né? Dorsal mais preenchida, mais baixa. De frente aqui, pessoal, se vocês olharem, quadríceps é um absurdo, tá? É um absurdo. Uma atleta que vem de cirurgia de coluna, tá? Começou a trabalhar comigo com cirurgia de coluna. E ela tinha muita... Vamos colocar a foto de baixo, Bas, que a foto tá muito linda, Manu. Ó, a Manu, ela não conseguia ter essa suavidade nas poses, porque ela não tinha um glúteo tão chamativo. Hoje ela tem transições femininas, muito incríveis. E, ao mesmo tempo, muito musculosa. Eu encaminhei um vídeo, será que você consegue abrir? Deixa eu... Será que dá tempo de você baixar? Porque é um vídeo que realmente mostra o potencial que a Manu tem. Eu acredito que a Manu figure entre top 3 em qualquer Pro Show da Figure, na minha visão, né? Eu acho ela muito parecida com o físico da Natália Solteiro. Olha isso em movimento. É muito, muito agressivo. Muito agressivo. Olha o quadríceps, Boa. O Lucas já tem mais contato com ela. E isso que essa luz... Tá péssima, né? Olha e a linha de cintura. Não tá ressaltando os cortes dela porque tá muito olha claro. o glúteo. Volta um pouquinho, Bo, se você Fibrou puder. um pouquinho, né? O glúteo fibrando de lado, pessoal. Quando a gente começou a trabalhar, a Manu me falou, Léo, eu preciso de glúteo, Léo, eu não consigo treinar glúteo por causa da minha hérnia. E eu falei, vamos fazer um treino específico para glúteo de menininha mesmo. E a gente colocou cabo, colocou extensão de quadril, abdução, treino de wellness, né? Para uma figure, né? E olha agora, vamos ver essa transição ali, Bo. E ela fica mais confiante agora em pousar suave, porque ela antes era... O físico tá mais harmonioso. O físico tá harmonioso, ela se sente confiante. Essa nada, transição, né? Olha a coisa mais linda. Ó, uma transição feminina, olha o glúteo, é muito volume. Então eu tô muito confiante com o trabalho da Manu, tanto pro Pittsburgh como pro New York. Dentro do que a gente entende de lógica, acredito que ela fica entre as top 3 no Pittsburgh para brigar por uma vaga no New York. Ainda assim, a gente vai ter mais uma chance num campeonato na semana seguinte. Optimum, né? No Optimum, Então ela tem 3 chances nos Estados Unidos. Em uma dessas 3, anotem aí, a Manu vai pegar a vaga pro Mr. Olímpia, tá? Eu tô muito confiante com esse trabalho. E falando em figure, né? Em Curitiba, eu vou pedir licença para os meninos para falar de um outro trabalho muito legal, que no próximo podcast a gente vai falar mais do trabalho de Curitiba, que todos nós vamos ter muito atleta em Curitiba, mas eu quero trabalhar também com outra figure. Hoje eu estou trabalhando com figures e fico bem entusiasmado com uma categoria que eu gosto, né? Que é o trabalho com a Renata. A Renata é um trabalho com o André Caruso. Ela profissionalizou no Muscle Contest Brasil e agora ela vem no ano seguinte para estrear no profissional. E vocês percebam que um físico muito lindo, ele é um pouco mais suave do que o da Manu,
ela tem uma linha de expansão de costas um pouco maior e ela aparenta ser mais longilínea, como diz o Boaz, né? São dois... Pode falar. E o que você acha de padrão da categoria ou varia muito? O físico mais agressivo, o físico mais suave? Então, eu falo muito isso com as meninas. Predomina o Se você... local. A campeã, que é a Cid, né? A Cid, ela é muito slim. A Cid lembra muito a Renata. Se você pegar a Natália Soteiro, que já foi top 2 na Figure, ela é idêntica a Manu. Então hoje eu fico muito orgulhoso para dizer que no meu time eu tenho os dois padrões, os dois melhores padrões da Figure, né? Show. A Manu mais slim. Boa, pode descer aqui um pouco. Perdão, a Renata um pouco mais. Pode descer aqui, ó. Aqui pode subir, pô. Aqui essa foto da esquerda, muito linda aqui, a da esquerda. Ó, então a gente tem hoje a Renata, que é um padrão Figure mais slim, né? Que lembra muito essa questão da Cid, que é a Miss Olímpia que nunca perdeu, né? E essa foto tá muito bonita. E a gente tem a Manu, que tem esse físico muito, muito agressivo, incrível. Muito blocado. Muito blocado, a Natália Soteiro. A Manu veio do CrossFit, né? Ela veio do CrossFit, então muito emblocada, muito forte, treina com muita técnica. Ela tem mais muscularidade. Mais muscularidade. A Renata, eu também peguei ela com lesão, pessoal, e com medo de treinar, tá? Então, 2 trabalhos... Com dorsal. Tá muito legal esse dorsal, né? São 2 trabalhos que para mim são muito gratificantes, porque ambas as atletas me procuraram com dor. E ambas as atletas estão treinando muito bem, dentro do que é possível. A gente não faz milagre, né? Então, esses foram os trabalhos que a gente vai ter aí na categoria Figure, né? E acho que a gente vai falar muito mais ainda pela frente, né, pessoal, sobre os campeonatos. A gente tem o Muscle Contest Brasil, que eu acho que é um campeonato que a gente vai ter muito atleta. Nesse provavelmente a gente vai fazer uma edição parecida com essa, né? A gente vai trazer os trabalhos e mostrar a evolução dos atletas em diversas categorias, né? Vai ter tanto no amador como no profissional, né? Vai ter Men's Physique e Figure e Classic. Profissional e amador vai ter Men's Physique, Classic, Amador Bodybuilder. Amador Bodybuilder. A gente vai estar com... Amador Classic, vai estar com uma turminha bem completa. E a gente espera, se tudo der certo até lá, né, Lucas, que nós possamos produzir um vlog pra vocês dos bastidores do Muscle Brasil. A gente tá bem animado. Vai ter atleta natural competindo. Vai ter no Muscle Brasil. Mas isso é vai ter categoria natural lá? Não, mas normalizado. Giovanni vai. A gente vai fazer um vlog ainda com o Giovanni pra vocês aqui no canal. E, pessoal, pra gente encerrar, posso fazer um coach responde aí? Claro. Daí a gente já encerra aqui com o Léo aqui na equipe de produção. Então, o último coach responde. Isso aqui eu achei bem legal, Guaz. Deixa eu só pegar aqui. Essa aqui foi pra você mesmo, Boaz. E aí vamos ver se o Lucas já fez isso. Boaz, o que você acha sobre cozinhar o frango 3 vezes? Old school ou funciona? Primeiro que depende do corte do frango, né? Peito de frango já tem pouquíssima gordura. Se for ali um corte de uma sobrecoxa com pele, né, um corte gordo, vai reduzir ali a quantidade de gordura, vai ficar, né, a carne mais magra. Agora o peito de frango, né, que já é super magro, se você cozinhar demais, você vai piorar a tua absorção de proteína. Você pode desnaturar a proteína do frango, que vai fazer com que... Temperatura, né? Muito alta, né? Não, e quanto mais borrachudo fica, quer dizer que desnaturou mais a proteína. E além de perder valor biológico, que é a percentual de proteína que você consegue absorver do total, né? Você vai diminuir a quantidade total de proteína da porção. E a questão do sódio? É porque a gente sempre, né? Vamos lavar o frango para tirar o sódio e a gordura. Vai ter redução de vitaminas e minerais, tipo ferro, zinco... Você empobrece a carne. Sim, a carne vai ficar borracha, chinelo. E pro atleta é contraproducente, né? Ele tá comendo mais, com uma qualidade pior de sabor e textura e absorvendo menos. Lucas, eu já fiz isso algumas vezes, mas pouquíssimas. Você já chegou a trabalhar no passado também com abordagem assim, ou nem chegou a trabalhar com esse tipo de coisa? Eu sempre fui um cara um pouquinho mais inteligente, assim, digamos assim. Não, porque, tipo assim, antes era muito empirismo, né? Quando eu comecei, eu tinha um pouco mais de inteligência. Então eu usava ketchup normal, por exemplo. Eu tô secando. Aí chegava 4 semanas, agora eu acho que eu tenho que tirar. Então eu contava como se fosse da dieta. Eu tava secando, então eu tava respondendo. E eu nunca vi um atleta, já botei atletas super condicionados, o Everson, o próprio Renan. Muito.
E eu nunca precisei disso. Na verdade, você acha preciosismo... Na verdade, até o Vitor Lima, eu falei com ele, ele falou que nunca fez isso. O Vitor Lima chega no osso do osso. Então, realmente, o cara que tá usando T3, usando GH, usando trembolona, dizer que vai tirar a gordura do frango, porque o cara quer fazer graça no YouTube. O percentual de gordura do frango já é do peito de frango, né? Se você for colocar na ponta do lápis ali as calorias de gordura que você vai conseguir diminuir daquela porção para dificuldade que você vai ficar de saborear, que vai ficar muito pior. Já come muito pouco, né? E assim, não faz sentido nenhum. Creio né? que tanto comigo quanto o boiado, os caras tá comendo bem, tá comendo aí, sei lá, 1.000 calorias só de carboidrato. Se ele quiser tirar metade do carboidrato, 500 calorias, é muito mais válido do que o achado. Vamos dizer que o cara come ali 1 kg de frango por dia, né? Vai dar 150, 300 gramas de proteína ali, mais ou menos. Ia ter... talvez 30 gramas de gordura no máximo. 30? No quilo? No quilo, no quilo. Sim. No peito. Se ele for reduzir ali para uns 20, cara, não dá nem 100 calorias. Só que ele vai pegar essas 300 gramas de proteína e talvez vai virar baixa para 270 e absorva 250. Isso. Então ele tá gastando dinheiro, perdendo valor biológico, desnaturando proteína, comendo mal. E comendo mal, galera. Mal. Sofrendo. Então, galera... Já pra terminar, que é importante comer bem, é importante você comer a comida saborosa. Pra você conseguir manter por longos períodos, né? O importante, o principal do bodybuilder é a consistência. Sofrer onde precisa. Sofrer quando precisa. E onde precisa. Onde precisa. Né? Como o Lucas falou, pra saber aplicar as estratégias corretas na hora certa. Então, galera, sejam inteligentes, como diz o Lucas, e deixemos o passado aonde ele deve ficar, que é lá pra trás, né? Vamos trabalhar com um pouquinho mais de experiência, resultados, mas um pouquinho mais de inteligência aí. Aproveitar a informação de qualidade hoje, né? Tá? Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um episódio um pouco mais curto, mostrando um pouco do nosso trabalho, mostrando um pouco das nossas estratégias. Vamos ver se esse é um episódio que vocês gostam. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, avisa a gente. Não esquece. Segue o nosso... Se inscreva no canal. Se inscreva, não é pra seguir o nosso perfil, mas siga nosso perfil nas redes sociais, pô. Sim, siga na rede social do Instagram, né? Inscreve no canal. Entra do Open Code, tem todas essas informações e muito mais. Todas essas informações estão lá no grupo, só que daí, galera, é dieta inteira, é os protocolos que os atletas estão utilizando, explicações do porquê. Não é eu faço porque eu faço, é porque eu faço. E além dos atletas, o nosso pessoal também. O pessoal nosso, pessoal feminino que a gente tá começando a fazer. Galera, é um grupo muito seleto. Você quer cair na vala comum? Continua cozinhando frango. Você quer ter um treinamento de excelência que funciona, mas muito mais divertido, muito mais palatável, sabe? Uma coisa que tem embasamento tanto teórico, tanto prático, como científico, dentro do que importa. Tem lá no nosso grupo o Open Coach. Galera, valeu, até a próxima. Até a próxima, galera.